Desigualdade social. Você talvez já tenha ouvido falar centenas ou até milhares de vezes sobre esse tema, mas nunca entendeu muito bem o que é e como ou quando acontece, simplesmente porque isso é um problema muito mais complicado, complexo, abrangente do que a gente pode imaginar. E por isso, não é culpa nossa não ter uma definição fácil e simples quando e se alguém nos perguntar qual o significado desse termo. Mas antes de tentar entender com você o que é desigualdade social, cabe aqui a oportunidade de fazer cair por terra alguns mitos. Sim, alguns mitos sobre essa questão. Primeiro, nem sempre o critério para se perceber a desigualdade social, gente, em um lugar, ele se dá pelo fator meramente econômico ou financeiro, mas por outras questões, como por exemplo a camada ou a hierarquia social. Mais à frente a gente vai entender então melhor sobre isso. Segundo, por não ser um problema somente econômico, a desigualdade social não se encontra simplesmente em países pobres, como a gente pensa, mas também em nações bem desenvolvidas, mesmo que em menor proporção e em uma ótica diferente. E terceiro, a desigualdade social, por não se limitar apenas a uma questão econômica e por não estar presente apenas em países ditos subdesenvolvidos, não é na verdade uma cria do sistema capitalista. Ou seja, muito antes do capitalismo já existia essa problemática da desigualdade social no mundo. Se a gente compreender que desigualdade social é um conjunto de diferenças existentes entre as classes que formam a sociedade, levando em conta fatores como a economia, a educação, o acesso à cultura ou até mesmo a hierarquização e o direito dos serviços básicos, a gente vai descobrir o óbvio. E o óbvio é que desigualdade social não é um privilégio dos nossos tempos. E que infelizmente esse problema é muito mais velho mesmo do que a gente possa imaginar. Seja lá na pré-história, quando se sobressaía os mais fortes dos mais fracos, seja nas grandes civilizações, por exemplo, onde a construção social era organizada em uma espécie de pirâmide hierárquica, onde os privilegiados, econômica, social e religiosamente, se encontravam sempre no topo, sustentados pela base, a massa populacional, esses sempre obrigados a pagar os famosos tributos, os impostos. Lá na antiguidade, a desigualdade social nasceu da estratificação social, quer dizer, a divisão da sociedade em não só pelo critério econômico, mas também pela questão da família, a qual a pessoa podia pertencer ou nascer, enfim, ou o ofício dela dentro da sociedade. E isso se estendeu até a Idade Média, que se dividia entre clero, nobres e servos. A chamada sociedade estamental, onde os estamentos eram essas divisões. E a mobilidade social que permitisse um indivíduo mudar de posição na sociedade era quase que impossível. Ou seja, assim nasceu, assim morreu. E o interessante é que essa construção social, esse discurso foi tão enraizado que na Idade Moderna isso ainda era muito forte. Como a gente pode ver o caso, por exemplo, da burguesia, uma classe social que cresceu e enriqueceu muito mais do que reis e nobres durante esse período, mas assim mesmo não tinha uma posição social relevante, pelo menos até as chamadas revoluções burguesas, ocorridas na Europa, e que conseguiu de alguma forma que essa classe social subisse ao poder político e mudasse sua posição, ou seja, seu status social. Pessoal, para que a gente possa entender melhor o que é a desigualdade social e ver como essa questão atinge muito mais, infelizmente, e preocupa poucos, que é muito triste isso, vale a pena a gente discutir juntos de que forma esse problema nasceu e quais as possíveis origens dele. E nada melhor do que citar alguns pensadores. Sim, alguns pensadores que possam nos explicar melhor e que passaram parte de suas vidas analisando essa questão. Então vamos lá.
Começando, por exemplo, pelo suíço Jean-Jacques Rousseau, que defendia a ideia de que a desigualdade no meio social nasceu no momento em que o primeiro homem cercou um pedaço de terra e declarou oficialmente: "Isto é meu". Ou seja, a desigualdade social, para Rousseau, está na instituição da propriedade privada, que estimula a riqueza, que gera a vaidade, que corrompe a moralidade, tirando do homem o senso de empatia, de pensar no outro, e plantando o suposto desejo de ser melhor do que o outro. Já o pensador alemão Karl Marx, por sua vez, ele defende exaustivamente a ideia de que a desigualdade social é apenas uma das muitas problemáticas geradas pela famosa divisão de classes, onde existe de um lado aqueles que têm os meios de produção, conhecidos como burguesia, que dessa forma segrega, separa aqueles que são os possuidores de sua força de trabalho para garantir sua própria sobrevivência, os famosos proletários, estabelecendo as camadas sociais de exploradores em detrimento aos explorados. Lembrando que, para Marx, essa divisão de classes que gera desigualdade é um problema já antigo, dentro do processo histórico, muito mais profundo do que se possa imaginar, mas que se consolidou profundamente sim com o advento do sistema capitalista na sociedade como um todo. E falando em pensador alemão, outro estudioso da sociedade que procurou explicar essa questão da desigualdade social e que acabou mostrando como esse problema é muito mais abrangente e não se limita apenas a uma questão econômica, foi o pensador Max Weber. Ao defender seu ponto de vista sobre esse aspecto, o Weber propõe que a desigualdade social nasce especialmente da chamada estratificação social, já citada, ou seja, da divisão da sociedade em camadas hierárquicas, seja pelo nome da família que nasceu, seja pelo cargo que ocupa, ou seja pela relevância que esse indivíduo tenha no ambiente em que ele vive. Por exemplo, o padre, numa paróquia, um líder político, eles têm uma divisão e uma proteção hierárquica que os torna, de certa forma, superiores. Mesmo que esse indivíduo não seja o mais abastado ou mais rico, digamos assim, financeiramente. E apesar dessas três visões diferentes para um mesmo problema, a questão é que, em termos práticos, gente, a desigualdade social é sem dúvida a maior e mais dolorosa situação que vive a nossa sociedade, que atrasa a nossa sociedade. Principalmente quando falamos no caso do Brasil, do nosso país, ao se defrontar, por exemplo, com os dados da agência internacional, a Oxfam, sim, que há pouco tempo apresentou um relatório minucioso sobre a desigualdade social no Brasil, mostrando para a nossa sociedade alguns absurdos, como o fato de negros e pardos ganharem atualmente em seus salários um valor menor do que alguns brancos, em até R$1.000 de diferença, mesmo ocupando cargos iguais. Ou ainda o fato de que 1% dos mais ricos no Brasil recebem por mês uma média salarial de R$28.000. E isso é simplesmente 36 vezes mais do que recebe 50% da população do país, a chamada concentração de renda. E se ainda isso não convenceu você, saiba que os homens, por exemplo, recebem quase duas vezes mais isso do que as mulheres, isso ocupando também cargos iguais, onde, seguindo essa lógica, os salários de homens e mulheres no Brasil só poderão se tornar iguais daqui a pelo menos 30 anos, possivelmente. E o mais absurdo de tudo, que torna escancarada a desigualdade social no nosso país, é que 6 bilionários do Brasil têm a mesma riqueza de 100 milhões de pessoas juntas. E para entender isso na prática, basta dizer que se esses 6 bilionários gastassem cada um R$1 milhão por dia, eles levariam pelo menos 36 anos para torrar toda a sua fortuna. E não adianta usar aquele velho discurso da meritocracia,
nessa situação principalmente, já que o mesmo relatório citado anteriormente mostra que mais da metade dos super ricaços do nosso país conquistaram suas fortunas com base em heranças. Sim, eles nunca sequer fizeram algum tipo de esforço nem para lavar suas próprias ceroulas, né? Suas cuecas. Pode acreditar nisso. Bem, pessoal, já que desde que o mundo existe, ou melhor, desde que nós existimos, né, e que passamos a administrar o mundo, a desigualdade social, infelizmente, ela está presente nesse mundo, nas mais diversas formas. Somos obrigados, então, a admitir que seria uma utopia achar que um dia esse problema seria resolvido. Isso é verdade. Mas é verdade também que se essa desigualdade social, como o próprio nome admite, é resultado de um processo social e não natural, então é simples dizer que cabe a nós, enquanto cidadãos, nos mobilizarmos e exigir que os homens públicos, enquanto políticos administradores da sociedade, promovam políticas e ações públicas sérias e eficazes para pelo menos frear e mudar essa má distribuição de renda e sua estúpida concentração nas mãos dos ricos e dos poderosos, já que esses ricos e poderosos, enquanto detentores dos famosos meios de produção já citados, deveriam se conscientizar que eles podem até ser proprietários de seus capitais, mas não da vida e muito menos dos direitos de seus subordinados. Utopia ou não, verdade é que talvez dessa forma poderíamos aprender uma lição, a de que a desigualdade social não pode ser um problema ou um desafio de muitos e nem de poucos, mas de todos. Essa é a questão, é a nossa reflexão. Vamos lutar então contra essa desigualdade social? Sim. Grande abraço e até a próxima. Valeu!